Oi pessoal da página, tudo bem? Aqui na Depressão e Angústia Brasil nós vamos tratar de diversos assuntos a partir de agora. Esse é o nosso início, nosso primeiro vídeo. A gente vai trazer agora textos, vídeos, matérias sobre diversos assuntos, como a gente já vem trazendo, mas agora especificar e aprofundar. A gente fez uma enquete esses dias com vocês, para a gente selecionar o primeiro transtorno que a gente vai aqui começar a conversar. E o transtorno selecionado foi o TOC, pela maioria, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto delicado, né? E que é importante a gente frisar algumas coisas. Por exemplo, o TOC, ele é um transtorno, não é uma doença mental, então ele tem cura, sim. É preciso trabalhar, né? E como todos os transtornos, é preciso que a pessoa que passa por essa situação, ou algum familiar que veja isso, que analise e tal, leve algum psicoterapeuta para que a gente possa tratar, né? E que a pessoa tenha essa certeza de que precisa tratar também. A partir do momento que há essa percepção, o tratamento ele vem naturalmente. A gente foi selecionado esse transtorno e a gente fez um levantamento das mídias sociais, e é muito importante porque, assim, se você for ver, tem grupos que tem milhares de pessoas seguindo, que passam por esses problemas todo dia. Eu peguei alguns exemplos aqui. Tem uma moça, por exemplo, que ela, quando vai escovar os dentes, ela termina de escovar os dentes, ela leva mais ou menos uns 30, 40 minutos olhando para sua escova de dente, vendo se ela não engoliu uma parte da escova, ou alguma cerda, ou alguma coisa assim. Isso ela passa todos os dias da vida dela, todas as vezes que ela escova os dentes, que é mais importante ainda. Então, ao longo do dia, ela perde mais ou menos 1h30, pelo menos, fazendo esse tipo de procedimento, né? Tem um outro rapaz aqui também que eu achei interessante ele citar, porque ele tinha um compromisso em uma parte da cidade dele, que ele passava para chegar nesse compromisso. Ele passou e ele teve que passar durante 3 horas no mesmo trajeto. Ele teve que ir e voltar, porque ele não conseguia chegar no compromisso dele, e ele precisava fazer essa travessia, ida e volta. Ele levou 3 horas, acabou perdendo o compromisso, perdeu um compromisso importante para a vida dele, e isso afetou de forma direta, né? Tem uma outra senhora aqui também que ela relatou que ela tem muito problema com a limpeza da casa. Então tem que estar tudo certo, no lugar certo, qualquer coisa tira ela dos eixos. Um dia ela chegou em casa e tinha uma visita, e a visita acabou deixando pratos na pia, e ela teve uma crise de choro. E cada vez que ela olhava a pia, ela não conseguia nem se aproximar da pia, porque ela chorava mais ainda, até alguém ir lá e ajudá-la, e ela poder lavar essa louça e deixar do jeito que ela precisava. Então é muito interessante esses relatos, porque mostram o quanto essa doença é difícil. É uma doença que dificulta muito o dia a dia, e é um problema também porque a sociedade leva ela como uma piada às vezes, ou às vezes como algo fácil de ser tratado, e não é. É importante saber que é uma coisa assim que você tem que dedicar muito tempo a essa percepção. E outra coisa, ela é chamada de a doença do segredo, porque as pessoas que têm, elas geralmente tentam esconder, elas tentam não demonstrar, que as outras pessoas não saibam, porque é medo de passar vergonha ou alguma coisa assim. Então é muito difícil da pessoa admitir. Então, assim, é uma doença que ela acontece geralmente na adolescência. Ela já começa a surtir alguns efeitos na pessoa já na adolescência, mas como a pessoa geralmente demora, esconde isso por muito tempo, o tratamento as pessoas vão buscar a partir de uma fase adulta. E mesmo assim, esses problemas eles podem surgir aleatoriamente na fase adulta, desencadeado por algum problema externo, tipo algum acidente, um nascimento de um filho, fatores extra pessoais que acontecem no dia a dia, que podem acontecer com uma pessoa adulta, e também gerar esse procedimento e esse toque na pessoa. Bom, o TOC significa transtorno obsessivo compulsivo. É importante a gente frisar o obsessivo compulsivo, porque ele é baseado, essa doença, ela é baseada em cima dessas duas palavras, a obsessão e a compulsão. Então esse transtorno, ele tem... O que é a obsessão? Vamos diferenciar isso. Obsessão é quando você tem um pensamento, você precisa chegar num objetivo, mas esse pensamento faz você passar por alguma etapa. Então, por exemplo, se eu
antes de sair de casa eu tenho que limpar a maçaneta, ou preciso ter limpeza em casa, ou os livros têm que estar no mesmo lugar antes de eu sair de casa. São procedimentos, então a obsessão faz esses pensamentos entrarem na pessoa. São pensamentos que ficam batucando na cabeça da pessoa sem parar. Bom, continuando o nosso vídeo, agora na parte 2, terminando de falar, a gente estava conversando sobre obsessão e compulsão. Então, como eu estava falando, a obsessão é isso, você fica com esse pensamento te batucando e você não consegue fazer mais nada, você trava e simplesmente te cria um obstáculo de vida. E a compulsão é efetivamente você ceder a esse problema. A compulsão é quando você realmente a obsessão te consome tanto por dentro que se você não fizer isso, você não consegue ir para etapa nenhuma na tua vida. Então você cede à compulsão e acaba executando essa tarefa que tanto fica martelando na tua cabeça. A gente tem também, assim, é legal de comentar que a origem dessa doença é desconhecida ainda. Tipo, existem vários estudos e tal, e há um levantamento que diz que principalmente fatores genéticos e também alguns fatores externos. A gente até já comentou aqui que a parte da genética normal e a parte de fatores externos são acontecimentos que pode acontecer, que pode vir a passar pela vida da pessoa ao longo de sua existência. Isso pode ocorrer a qualquer momento da vida da pessoa. Esses fatores especiais, eles desencadeiam alguma coisa que gera a ansiedade. Isso é quando você atinge a amígdala do cérebro, a amígdala que gera dentro do cérebro a necessidade de você travar, você ficou com medo. Então esse medo ele é transferido no transtorno obsessivo compulsivo para alguma ação específica. Então que essa ação vai liberar essa ansiedade e você vai poder fazer as suas outras tarefas, mas você tem que passar por aquele trâmite ali, senão você tem alguma trava especial. Uma coisa que é importante de comentar é que em 68% dos casos de toque, esse transtorno ele vem com outros transtornos em conjunto, ele não é sozinho. Então ele pode vir com ansiedade, com depressão, bipolaridade e entre outros assuntos relativos, ele acaba sendo em conjunto. E 68% dos casos vem. Então não é uma doença que vem solitária, ela acaba gerando outros problemas na pessoa no dia a dia. Seja por qualquer razão, isso vai ser identificado na psicoterapia. Outra coisa que é importante de ressaltar, e aí vem o cuidado que tem que ter com essa doença. 1/3 dos pacientes que são já é cientificamente estudado, 1/3 desses pacientes já tiveram algum pensamento suicida. E 10% desses pacientes já efetivamente tentaram o suicídio. Então a situação fica tão insuportável e ela fica escondendo tanto que ela não consegue mais represar dentro de si e acaba jogando isso para algum pensamento ou algum ato suicida. Então é importante cuidar muito dessa situação, reconhecer quando se tem ela e procurar algum especialista. Como que você pode diferenciar o que é toque, qual é o limite do toque e de eu ser uma pessoa organizada, por exemplo? A pessoa organizada tem seus padrões de trabalho dentro do seu dia a dia, na sua vida, tipo, vou lá, eu gosto de organizar a gaveta desse jeito. Beleza, vai ali, organiza, tem um padrão, quando chega em casa precisa colocar a chave num tal lugar, tá, beleza. Agora, se isso começa a atrapalhar a vida da pessoa, seja em estudos, seja no trabalho, relacionamentos, quando você começa a tomar mais que 1 hora por dia em cima de algum assunto específico que as outras pessoas fazem de uma forma muito mais comum, aí você já pode começar a considerar que você tem toque ou que a pessoa que você conhece tem toque e é bom buscar algum tratamento em cima disso, porque já começa a atrapalhar o dia a dia e começa isso a desenvolver que nem um efeito dominó. Essa doença, ela toma tempo para as pessoas elas assumirem. Esse é o grande problema em cima do tratamento, porque as pessoas elas têm vergonha, então elas demoram muito para procurar uma ajuda profissional. Ou para assumir para si próprio. Então é importante que a pessoa primeiro ela absorva que ela precisa de um tratamento e buscar essa psicoterapia que vai ajudar no dia a dia e também com outras ajudas aleatórias que vão sanar esse problema. Mas ela é a doença do segredo justamente por isso, porque as pessoas demoram, então começa na adolescência e elas só vão começar a tratar em adulto ou depois que já fez um grande estrago na sua vida, no seu dia a dia.
Então é bom saber que é a hora de buscar ajuda. O tratamento, como funciona o tratamento geralmente, principalmente na minha linha de trabalho, que é a comportamental, como é que funciona isso? A gente faz um tratamento, começa o tratamento com a pessoa primeiro explicando para ela o que é a doença, o que é esse transtorno mental, que não é uma coisa fim do mundo, mas que precisa de tratamento e como funciona ela dentro do ser humano, dentro da pessoa. A partir do momento a gente identifica qual é o problema da pessoa, exatamente, e a gente vai passo a passo determinando metas. Essas metas elas vão começar a gerar uma incidência menor desse toque que a pessoa tem, até que a gente conseguir eliminá-la, através de passos a passos e vitórias. É um trabalho de longo prazo e que é feito acompanhado de algum psiquiatra também, porque é importante que o medicamento ele acaba equilibrando o indivíduo, para daí o tratamento fazer o trabalho a longo prazo. E também é importante saber que a vida após o toque, com certeza, tu vai conseguir livrar de todos os problemas e tocar a tua vida adiante. Então é importante procurar esse trabalho, esse psicoterapeuta ou essa ajuda profissional e encarar isso como uma coisa natural do ser humano. Todo mundo tem seus problemas, isso é um problema como outro qualquer, mas que precisa ser identificado e precisa ser tratado. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre toque, espero que vocês tenham gostado. Sigam a nossa página Depressão e Angústia Brasil e também entre em contato com a gente com qualquer dúvida que tiver, qualquer outro transtorno que vocês tenham alguma dúvida, a gente vai tratando na nossa página. A partir da semana que vem a gente vem com uma nova enquete, a gente vai tratando sobre os assuntos, vamos tratar sobre transtornos, sobre dúvidas sobre a psicoterapia, entre outros problemas, né? E também sempre falando, reveja o mundo.